No coração selvagem da América do Sul, existe um lugar onde a natureza revela sua grandiosidade em um espetáculo de sons, cores e vida. Bem-vindo ao Cerrado, a vasta savana brasileira. Um dos ecossistemas mais antigos e surpreendentes do planeta. Aqui, o canto vibrante das aves ecoa entre árvores retorcidas, enquanto rios cristalinos e cachoeiras majestosas moldam uma paisagem repleta de vida e mistério. Prepare-se para explorar um dos tesouros mais preciosos da biodiversidade mundial. Com uma extensão que cobre mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado é o guardião silencioso de tesouros naturais únicos, de espécies adaptadas ao calor escaldante e às longas secas. É uma terra de extremos, onde a vida persiste e floresce em meio ao desafio. Este documentário nos leva a uma jornada pela essência selvagem deste bioma. Seus segredos, suas criaturas e o delicado equilíbrio que as sustenta. Logo ao amanhecer, o Cerrado se transforma em um palco vibrante. O canto das araras, tucanos e seriemas se mistura ao som das águas correntes, criando um cenário que exala vida. À primeira vista, o Cerrado pode parecer um lugar de poucas surpresas. Árvores retorcidas e uma paisagem seca dominam o horizonte. Mas, sob essa simplicidade, esconde-se uma das maiores biodiversidades do planeta. O Cerrado é o lar de mais de 12 mil espécies de plantas, sendo 4 mil endêmicas, ou seja, exclusivas dessa região. É o caso do pequi, capim-dourado e da canela-de-ema. Já a fauna abriga cerca de 30% de toda a diversidade brasileira. São mais de 850 espécies de aves, 251 de mamíferos, 800 de peixes, 820 de abelhas, mais de 1.000 espécies de borboletas, 300 de formigas, 158 espécies de serpentes e 209 de anfíbios. O Cerrado é um bioma de contrastes, onde as características de seca e abundância coexistem em uma dança natural marcada pelas estações. Durante a época de chuvas, o Cerrado se transforma, revelando uma paisagem exuberante, com campos verdejantes e flora diversificada, que floresce e se espalha em uma riqueza de cores. É neste período que a vegetação atinge seu ápice, refletindo a força de suas raízes profundas e adaptabilidade ao solo.
Além disso, o Cerrado abriga rios e cachoeiras de beleza inigualável, que permanecem ativos e refrescantes ao longo de todo o ano, mesmo nos períodos mais secos. Esses cursos d'água formam verdadeiros oásis, como o famoso Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde as paisagens naturais incríveis atraem visitantes de todo o mundo. Essas águas não só embelezam a região, como também sustentam a biodiversidade local, oferecendo abrigo e alimento para várias espécies de animais e plantas. Mesmo em tempos de seca, os rios e cachoeiras do Cerrado garantem um ambiente propício para o desenvolvimento de inúmeras formas de vida, reforçando a ideia de que o Cerrado é, em sua essência, um bioma vibrante e essencial. Além dessa riqueza hídrica, o Cerrado também abriga uma incrível diversidade de vida animal. Aqui, encontramos desde pequenos insetos, como as formigas cortadeiras, fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, até gigantes da fauna brasileira, como o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra e o emblemático lobo-guará, verdadeiro símbolo da região. As aves do Cerrado são uma explosão de cores e sons, com mais de 850 espécies, muitas delas endêmicas. As araras, com suas cores intensas, encantam por sua beleza única. Os papagaios, igualmente vibrantes e cheios de personalidade, adicionam charme à paisagem. Já as seriemas, com sua postura imponente no solo, cativam pela elegância e movimento característico, completando a diversidade da fauna deste bioma incrível. E à noite, o Cerrado revela sua vida secreta, quando predadores noturnos, como a jaguatirica e a coruja do campo, caçam silenciosamente sob o luar. É essa extraordinária variedade de vida que faz do Cerrado um bioma tão especial e frágil. Cada espécie, grande ou pequena, desempenha um papel essencial no equilíbrio desse ecossistema. O Cerrado é, antes de tudo, um bioma resiliente, onde a vida continua em sua luta primitiva pela sobrevivência. Episódio de hoje: Cerrado Selvagem. Enquanto o sol nasce sobre o cerrado, as cores vibrantes da arara canindé trazem vida à paisagem. Com penas azuis e amarelas que refletem a luz da manhã, essa ave magnífica é uma das moradoras mais icônicas do bioma. Em meio às árvores, seus sons altos e inconfundíveis ecoam, criando uma presença marcante e celebrando a rica biodiversidade do Cerrado. As listras pretas que contornam os olhos da arara canindé são um detalhe fascinante, revelando uma expressão que parece quase enigmática. Essas marcas não só definem seu rosto, como também a destacam no ambiente selvagem, dando a essa ave uma identidade visual inconfundível. Cada traço contrasta intensamente com o amarelo vibrante de suas penas, reforçando sua presença marcante na paisagem do Cerrado.
como se cada detalhe fosse desenhado por Deus para enfatizar sua beleza e singularidade, fazendo da arara canindé um verdadeiro ícone do bioma. A arara canindé é uma espécie altamente sociável, frequentemente vista em pares ou pequenos grupos, voando sobre as copas das árvores ou descansando em galhos elevados. Ela se alimenta principalmente de frutos e sementes, desempenhando um papel fundamental na dispersão de sementes, o que ajuda na regeneração da vegetação do cerrado. Seu bico poderoso consegue abrir até as sementes mais duras, fazendo dela uma dispersora essencial no ecossistema. Apesar de sua beleza e importância ecológica, a arara canindé está ameaçada pela destruição do habitat. Além disso, a captura ilegal para o comércio de animais silvestres também é uma ameaça constante, reduzindo as populações em estado selvagem. Contemplar araras canindé livres é como vislumbrar a essência do cerrado. Seus gritos ecoam como lembretes da luta incessante pela sobrevivência. Em suas cores, o cerrado se reflete, com toda a sua beleza, força e resiliência. A arara canindé simboliza a vida deste bioma. Sua presença é um emblema da biodiversidade brasileira, representando a força e a importância da preservação do nosso patrimônio natural. Entre as criaturas que vagam pelo cerrado, o lobo-guará reina como o guardião solitário deste vasto e implacável bioma. Com uma aparência única, pernas longas, pelagem alaranjada e uma postura imponente, ele é o maior canídeo da América do Sul e um símbolo natural do Brasil. A relevância cultural do lobo-guará é tamanha que ele foi eternizado na nota de R$ 200, um reconhecimento do seu valor como ícone de preservação e representação da fauna nacional. Adaptado perfeitamente ao cerrado, o lobo-guará caminha sozinho, movendo-se com graça por entre a vegetação alta e densa. Ele difere dos lobos tradicionais, pois não vive em grupos, preferindo uma vida solitária, exceto no período de reprodução. Essa característica única o torna um caçador oportunista. Com um faro aguçado e ouvidos sensíveis, ele caça pequenos mamíferos, aves e insetos. Sua dieta é onívora, e um de seus alimentos mais importantes é a fruta do lobo, um fruto nativo que o ajuda a manter a saúde, controlando parasitas de maneira natural. As longas pernas do lobo-guará são uma adaptação crucial para seu ambiente. Com elas, ele consegue enxergar sobre a vegetação, detectando ameaças e presas com eficiência, além de atravessar rapidamente as áreas de vegetação densa e alta. Sua caminhada elegante pelas paisagens do cerrado revela uma criatura perfeitamente ajustada ao bioma, tanto na forma quanto no comportamento. Porém, apesar de sua presença imponente, o lobo-guará enfrenta diversas ameaças à sua sobrevivência. As queimadas e o desmatamento desenfreado têm reduzido seu habitat, dificultando sua busca por alimento e refúgio. As estradas que cruzam o cerrado são um perigo constante e muitos lobos-guarás são vítimas de atropelamentos. Além disso, em algumas regiões ele é caçado, sendo visto equivocadamente como um perigo para animais domésticos
uma visão que ainda prevalece em áreas onde o convívio com o homem é mais intenso. O papel do lobo-guará vai muito além de sua presença simbólica. No equilíbrio ecológico do cerrado, ele ajuda a controlar populações de pequenos animais e insetos, exercendo uma função de regulação que beneficia todo o ecossistema. Sua sobrevivência é essencial para a manutenção desse bioma, e a sua perda representaria uma lacuna no equilíbrio natural e cultural do cerrado. Vê-lo em seu habitat natural é uma experiência inesquecível e rara. Ele é, ao mesmo tempo, um lembrete da resiliência do cerrado e da necessidade urgente de protegê-lo. Suas cores, sua postura solitária e sua importância para o equilíbrio ecológico o tornam um verdadeiro ícone da vida selvagem brasileira, uma espécie que merece ser preservada para que as futuras gerações possam admirar o espírito indomável do cerrado. A seriema é outra presença marcante no cerrado, conhecida por seu canto alto e inconfundível, que ecoa ao amanhecer e ao entardecer, marcando seu território e alertando sobre possíveis perigos. Com pernas longas e uma plumagem de tons marrons e cinzas que a ajuda a se camuflar, a seriema é uma ave terrestre, mais adaptada a caminhar e correr do que a voar, embora seja capaz de voos curtos para escapar de ameaças. A dieta da seriema é variada e inclui pequenos mamíferos, insetos e até cobras que ela captura com precisão e destreza. Sua habilidade em caçar cobras é especialmente notável. Ao capturá-las, a seriema utiliza o bico para lançar a presa contra o chão, uma técnica que a ajuda a desarmar serpentes antes de consumi-las. Esse comportamento é crucial para o equilíbrio do cerrado, pois ajuda a controlar populações de serpentes e outros animais. Seu comportamento territorial também auxilia na proteção do ambiente onde vive, pois seu canto alto alerta outros animais da presença de predadores ou intrusos, funcionando como uma espécie de alarme do cerrado. No cerrado, as seriemas são conhecidas não apenas pela postura imponente e canto característico, mas também pelo zelo com seus filhotes. Junto ao parceiro, cuidam atentamente dos jovens, guiando-os pelo terreno em busca de alimento e protegendo-os de ameaças. Apesar de serem aves que raramente voam, as seriemas surpreendem ao construir seus ninhos em árvores. Com isso, garantem uma camada extra de segurança para os ovos e filhotes, longe de predadores do solo. Essa habilidade de adaptação às condições do cerrado revela a engenhosidade dessas aves e a dedicação ao cuidado com a próxima geração. Assim como outros animais do bioma, a seriema enfrenta desafios devido à degradação do cerrado. Embora seja adaptável, a perda de áreas naturais e a fragmentação de seu habitat têm impacto direto em suas populações, colocando a espécie em risco em algumas regiões. A presença da seriema no cerrado é um lembrete da complexidade e resiliência desse bioma. Ao avistar essa ave, com seu andar elegante e olhar atento, temos a oportunidade de presenciar um fragmento da vida selvagem do cerrado em toda a sua essência.
Como uma verdadeira sentinela do cerrado, sua presença é um símbolo de resistência e uma lembrança do equilíbrio natural que precisa ser preservado para que este bioma possa continuar a florescer. O veado campeiro é uma das criaturas mais elegantes do cerrado, um corredor ágil que se move com graça pelas paisagens abertas em busca de alimento e abrigo. Sua pelagem, com tons que se mesclam à vegetação seca, permite uma camuflagem perfeita entre os campos e arbustos, uma habilidade crucial para sua sobrevivência em um ambiente desafiador. É comum observar a dinâmica familiar desses animais, onde mães cuidam de seus filhotes em meio à vegetação, proporcionando proteção e ensinando-os a forragear nas pequenas folhas que brotam da terra. Os veados campeiros são criaturas curiosas, com ouvidos aguçados que captam até os sons mais sutis ao seu redor. Os machos, com seus imponentes chifres, representam a força e a maturidade, mostrando a diversidade de papéis que desempenham no ecossistema do cerrado. A destruição do bioma e a caça representam sérias ameaças a essa espécie, tornando cada avistamento em liberdade um momento especial. O veado campeiro simboliza a rica biodiversidade do cerrado e a necessidade urgente de sua preservação. Sua existência nos convida a refletir sobre a importância de proteger esse ecossistema único, onde cada ser tem um papel vital. Enquanto isso, no galho de uma árvore próxima, o carcará observa a paisagem atentamente. Imponente e oportunista, essa é uma figura marcante entre as aves do cerrado. Embora muitas vezes confundido com uma águia ou gavião devido ao seu porte robusto, o carcará pertence, na verdade, à família dos falconídeos, como os falcões, com quem compartilha uma ligação distante. Contudo, sua aparência e comportamento diferem bastante. Enquanto os falcões são caçadores ágeis e velozes, o carcará destaca-se pela adaptabilidade e astúcia, aproveitando oportunidades de alimento no chão e demonstrando grande habilidade em se adaptar a diferentes situações no cerrado. Com sua postura altiva, esse falconídeo costuma vigiar o terreno do alto, pousado nos galhos mais altos das árvores ou sobrevoando as planícies. Sua visão aguçada lhe permite identificar presas a grandes distâncias, incluindo pequenos roedores, insetos e até carcaças deixadas por outros predadores que ele consome sem hesitação. Adaptável e estratégico, o carcará exemplifica o equilíbrio entre o papel de caçador e de limpador natural do bioma, essencial para a saúde do ecossistema. Mas, ao contrário de outros predadores, o carcará não está sozinho nessa missão de limpeza do cerrado. Ele é, muitas vezes, visto acompanhando os urubus. Juntos, formam uma parceria inesperada, mas fundamental para a dinâmica da natureza. Enquanto os urubus se alimentam de carcaças em decomposição, o carcará patrulha de perto, sempre atento aos sinais de movimento. Se algum outro predador ou competidor se aproxima, o carcará entra em ação, afastando intrusos com sua agilidade e força impressionantes. Nesse papel de limpador,
O carcará também é conhecido por ser um exímio comedor de cobras. Suas garras afiadas e bico curvado são armas perfeitas para capturar esses répteis sinuosos que se escondem nas plantas rasteiras ou em buracos do solo. As cobras, muitas vezes venenosas, não representam ameaça para o carcará, que as abate com precisão e as devora sem hesitação. Com seu canto rouco e inconfundível, o carcará é um verdadeiro guardião dos céus do cerrado. Mantém sua vigília enquanto os dias quentes se estendem, carregando consigo o espírito resiliente deste bioma singular. Depois de conhecer o olhar aguçado do carcará, agora vamos explorar o mundo de outra ave observadora e cheia de personalidade, a coruja buraqueira. Diferente dos imponentes gaviões ou águias, essa pequena coruja é uma especialista em viver no chão e até mesmo embaixo dele. Em vez de árvores, ela prefere buracos, habitando pequenas tocas escavadas por ela mesma ou reutilizadas de outros animais. Ao longo do dia, enquanto outras corujas preferem cochilar, a coruja buraqueira fica atenta, parada na entrada de sua toca, com aquela expressão que só ela tem. Um olhar fixo, desconfiado e, às vezes, até um pouco irritado, como quem não gosta de intrometidos. Com seus grandes olhos dourados, ela observa cada movimento ao redor. Essa expressão de vigilância ajuda a afastar predadores e a detectar qualquer movimento de uma potencial presa. Apesar do tamanho pequeno e aparência simpática, a coruja buraqueira é uma caçadora eficiente, capaz de capturar insetos, pequenos mamíferos e até pequenos répteis. Uma curiosidade interessante é o senso de família dessas aves. Corujas buraqueiras vivem em pequenos grupos e é comum vê-las interagindo de forma bastante social, parecendo quase trocar ideias entre si, sempre com aquele jeito sério que as torna ainda mais engraçadas. E não é só o comportamento que chama a atenção. A habilidade de cavar tocas e resistir ao calor do cerrado mostra uma adaptação incrível para um animal que, à primeira vista, não parece feito para a vida no chão. Embora adaptada às regiões abertas e até mesmo a áreas urbanas, a coruja buraqueira ainda enfrenta dificuldades, como a perda de habitat e o aumento de predadores. No entanto, ela se mantém como um símbolo de adaptação e resistência, demonstrando que, mesmo em um ambiente tão desafiador, a fauna do cerrado encontra formas engenhosas e divertidas de sobreviver. Depois de conhecer a astúcia da coruja buraqueira, agora é hora de falar sobre uma das aves mais impressionantes e emblemáticas do cerrado brasileiro, a ema. Gigante e graciosa, ela se destaca na paisagem com suas longas pernas e penas cinzentas que parecem se mover em sincronia com o vento. Essa ave não voa, mas corre com uma agilidade surpreendente,
atingindo velocidades de até 60 km por hora para se proteger e evitar predadores. Com seu porte imponente, a ema é frequentemente confundida com o avestruz africano, mas ela é um tesouro exclusivamente sul-americano. Essas aves são verdadeiras exploradoras das planícies abertas, preferindo áreas onde possam ter ampla visibilidade e, claro, um bom espaço para esticar as pernas e correr à vontade. O comportamento da ema em relação à família é no mínimo curioso. O macho é o responsável por incubar os ovos e cuidar dos filhotes, reunindo todos em uma creche que ele protege com dedicação e vigilância. Desde cedo, as emas já se destacam no cerrado. Poucas pessoas têm a oportunidade de ver uma ema ao vivo, o que torna esses encontros especiais. Mas a vida para a ema não é fácil. A perda de habitat e a caça reduziram seu território, deixando essa ave magnífica em estado de alerta. Seja na graça dos filhotes ou na força dos adultos, as emas representam a grandiosidade e a beleza do cerrado, refletindo a singularidade de um bioma que merece respeito e admiração. A ema nos lembra da importância de proteger essas espécies únicas para que possam continuar a correr livres pelas vastas planícies e savanas brasileiras. O cerrado guarda ainda muitos segredos e maravilhas, esperando para serem descobertos. Se você está gostando de explorar as maravilhas do cerrado com a gente, deixe seu comentário e nos diga o que mais chamou sua atenção. Inscreva-se no nosso canal Conexão Terra e venha com a gente descobrir ainda mais segredos fascinantes da natureza. Agora, vamos conhecer um dos habitantes mais curiosos do cerrado, o coati. Com seu focinho longo e cauda listrada, esse animal sociável vive em bandos e é um verdadeiro explorador da região, revirando o solo em busca de insetos, frutas e pequenos animais. Sua dieta variada faz do coati um agente importante para o equilíbrio ecológico, ajudando na dispersão de sementes e no controle de populações de insetos. Viver em bandos é uma característica marcante do coati, especialmente entre as fêmeas e os jovens, que demonstram comportamentos cooperativos, enquanto procuram alimento ou vigiam predadores, como jaguatiricas e aves de rapina. Em contraste, os machos adultos, geralmente solitários, circulam pelo cerrado em busca de novas áreas e recursos, mostrando uma notável adaptabilidade. Sua adaptabilidade o torna capaz de sobreviver tanto em áreas de mata densa quanto em regiões abertas. O coati é um exemplo de inteligência e cooperação, com seu comportamento em grupo sendo fundamental para sua sobrevivência. Observar o coati não é apenas admirar um animal curioso, mas também lembrar que o cerrado, assim como ele,
Sobrevive e floresce graças à colaboração de todos os seus habitantes. Cada ser, do menor ao maior, desempenha um papel essencial no equilíbrio desse ecossistema. Conhecido por sua habilidade única de se enrolar completamente para se defender, o tatu-bola é o único tatu no mundo capaz de se transformar em uma bola quase impenetrável para evitar predadores. Quando ameaçado, ele protege cabeça, orelhas e patas sob uma carapaça dura, frustrando o ataque de muitos caçadores naturais. Embora possa enganar o predador médio, essa defesa peculiar também o torna vulnerável à caça humana, especialmente em áreas próximas a estradas e rodovias, onde acidentes infelizmente são comuns. O tatu-bola é endêmico do Brasil, encontrado principalmente nos biomas da Caatinga e do Cerrado, e depende de habitats naturais preservados para sobreviver. Ele compartilha seu ambiente com outras espécies de tatu, mas se destaca por seu comportamento de defesa singular e por preferir abrigos deixados por outros animais, ao invés de cavar suas próprias tocas. Alimentando-se de insetos como cupins e formigas, essa dieta ajuda a controlar as populações de pragas no Cerrado. Infelizmente, a destruição de seu habitat e a expansão de monoculturas de cana-de-açúcar e soja no Cerrado ameaçam sua sobrevivência, colocando-o na lista de espécies em risco de extinção. Além de ser uma espécie fascinante, o tatu-bola desempenha um papel essencial no ecossistema do Cerrado, mostrando a importância da conservação de cada um de seus habitantes para o equilíbrio deste bioma único. No vasto e quente Cerrado, um dos moradores mais emblemáticos é o tamanduá-bandeira. Com seu corpo robusto, garras afiadas e uma longa cauda peluda que o torna inconfundível, esse gigante é uma verdadeira máquina de sobrevivência. Vagando solitário pelas planícies e bosques do bioma, o tamanduá-bandeira é um especialista em caçar formigas e cupins, suas presas favoritas. Sua língua, longa e pegajosa, pode alcançar até 60 centímetros e é perfeitamente adaptada para deslizar dentro de formigueiros e cupinzeiros, capturando centenas de insetos em poucos minutos. Mesmo em um ambiente aparentemente hostil, o tamanduá encontra maneiras de prosperar. É cada vez mais raro encontrá-lo em algumas regiões do Cerrado. Mesmo assim, o tamanduá continua a vagar por essas terras antigas, cumprindo seu papel crucial no equilíbrio ecológico do bioma, ao controlar populações de insetos e ajudar na manutenção do solo. Ver um tamanduá-bandeira em seu habitat natural é testemunhar a resiliência do Cerrado. Seu comportamento calmo, mas decidido, nos lembra que até mesmo os gigantes mais imponentes dependem da saúde de seus ecossistemas para sobreviver. No coração dessa terra selvagem, ele caminha, mantendo vivo um dos muitos segredos desse bioma extraordinário. Mas a sobrevivência dessa diversidade está em risco, e a destruição do habitat ameaça apagar para sempre muitas dessas espécies únicas. Apesar de sua imensa biodiversidade e importância ambiental, o Cerrado é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Mais da metade de sua vegetação original já foi perdida, substituída por vastas plantações e pastagens. A agricultura intensiva, o avanço da pecuária e as queimadas descontroladas têm sido os principais agentes dessa destruição. A
a expansão agrícola, especialmente o cultivo de soja e a criação de gado, destrói a vegetação nativa em ritmo alarmante. As queimadas, muitas vezes usadas como forma de manejo do solo, frequentemente fogem ao controle, destruindo habitats inteiros e matando milhares de animais. E sem a vegetação para proteger o solo, a erosão aumenta, causando a degradação das terras e a perda de recursos hídricos. As consequências dessa devastação são devastadoras não apenas para o Cerrado, mas para todo o Brasil. Com a destruição de áreas de nascente e a erosão acelerada, rios vitais que abastecem regiões inteiras estão secando. A pressão para expandir as áreas agrícolas continua, impulsionada pela demanda mundial por produtos como soja e carne bovina. Essa expansão tem um alto custo: a perda de ecossistemas únicos, a extinção de espécies e o desequilíbrio ecológico da região. A salvação do Cerrado depende de ação imediata. Este bioma, muitas vezes esquecido, é vital para o equilíbrio ambiental do Brasil e do mundo. Proteger o Cerrado é proteger a vida, a água e o futuro do planeta. O Cerrado é mais do que um bioma. É um testemunho da resiliência da natureza. Um lugar onde a vida, mesmo enfrentando desafios extremos, insiste em florescer. Proteger o Cerrado é um ato de respeito à natureza e às futuras gerações. Que este documentário não seja apenas uma janela para admirar a riqueza do bioma, mas também um convite à reflexão. O Cerrado não é apenas uma paisagem distante. Ele está diretamente ligado à nossa sobrevivência, à qualidade da água que bebemos e ao equilíbrio climático do planeta. A mudança começa com a conscientização e cresce com ações coletivas. Cada escolha que fazemos pode ajudar a proteger este bioma único e garantir que suas vozes tão antigas continuem a ecoar. Ajude a levar essa mensagem adiante. Inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e deixe seu comentário. Juntos, podemos fazer do Cerrado um símbolo de resistência e renovação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Até o próximo vídeo.